Oi, amigos, estamos começando mais um evento ao vivo. Esse que é um evento da Sociedade Mineira de Coloproctologia. Hoje nós vamos ter uma convidada, doutora Ana Carolina Parussolo. Só esperando um instantinho para ela entrar aqui ao vivo. Vamos ver se ela já está participando. Oi, Igor, tudo bem? Estamos começando aqui um evento ao vivo. Estou só esperando a doutora Ana Carolina entrar, porque ela vai ser a convidada de hoje. Boa A Ana noite. estava te apresentando aqui, falando então que você é coloproctologista, que hoje nós vamos falar, o tema é o que a gente pode fazer para prevenção do câncer de intestino, não é isso? Isso mesmo. Então, eu vou abrir espaço para as perguntas aqui também depois. Você quer começar introduzindo aí o tema? O que você gostaria de falar sobre isso? Claro, então vamos começar. Primeiro vou me apresentar, né? Meu nome é Ana Carolina, como o Marcelo já falou, sou coloproctologista. Deixa eu baixar meu telefone que eu acho. E primeiro vamos falar o que é o câncer de intestino, né? O câncer de intestino, eu vi a live da semana passada, o doutor Antônio Lacerda já até introduziu também. Ele é o câncer que acomete o intestino grosso. Nós chamamos de câncer coloretal, né? Que é todo... É o câncer que acomete todo o intestino grosso, tanto o cólon, né, quanto o reto, que é a parte final do intestino grosso. Então, isso que é o câncer de intestino. O câncer do intestino delgado, que é a maior parte do nosso intestino, é muito raro. Então, a gente não dá muita bola para ele, digamos assim, né, por não fazer, não acometer tanto as pessoas. Só para a gente ter uma ideia, o câncer do intestino, né, o câncer coloretal, ele é a segunda causa de câncer nas mulheres aqui no Brasil e a segunda causa de mortalidade por câncer nas mulheres e a terceira causa de câncer nos homens, sendo a segunda causa de mortalidade também. Então, por esses dados, a gente percebe que é um câncer bastante comum, né? E por isso... O interessante dele é que ele é prevenível, né? Exatamente. E por isso que é importante a gente adotar tanto, né, nós coloproctologistas, quanto a Sociedade Mineira, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, de adotar essas medidas de prevenção e de divulgação, né, Marta? Porque até então nossa especialidade não é tão divulgada assim, né? Agora está começando, né? Verdade. É por Até a isso que gente está começando uma campanha, né, de divulgação da especialidade, né, até essas lives mesmo, né, porque muita gente às vezes nem sabe que a especialidade existe, né? Exatamente, isso mesmo. Então é muito importante essa divulgação por causa dessa grande incidência na população do câncer de intestino. E como você falou, é um câncer que é prevenível, altamente prevenível. Então é muito importante que as pessoas conheçam e saibam o que fazer para prevenir, né? Eu acho que uma coisa interessante da gente dividir são as ações que a gente pode fazer com o intuito de evitar o câncer e as ações com o intuito de diagnóstico precoce. Isso. Então vamos começar por essa parte de prevenção, né? O que a gente pode fazer com o intuito de diminuir o risco de desenvolvimento de câncer? Tem alguma coisa? Então, Marcelo, o que eu pensei em começar a falar assim, existem três principais fatores que aumentam o risco de câncer. Eu pensei em começar a falar deles, porque esse grupo, né, de pessoas que se encaixam nesses três fatores tem que procurar logo um coloproctologista. E o primeiro fator é o fator idade. A gente sabe que as pessoas, principalmente acima de 60 anos, têm um maior risco de desenvolver um câncer. E esse risco vai aumentando à medida que a idade vai aumentando. Então, qual que é a recomendação para esses pacientes? A recomendação é que todos os pacientes, a partir de 50 anos, procurem um proctologista, um especialista, para que se inicie esse programa de prevenção, que é feito através da colonoscopia. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas aí, quem está assistindo pode pensar assim, mas Ana, você falou que a partir de 60 anos, né, que o risco é maior. Então, mandando eu começar a fazer colono com 50 anos? Estranho, né? Mas por quê? A gente sabe que o câncer, como você falou, ele é altamente prevenível porque a gente sabe que existe uma lesão no intestino, que é uma lesão pré-maligna, que é o pólipo do intestino.
Esse pólipo, ele precede o câncer em torno de 10 anos. Então, daí a importância de a gente começar a fazer essa prevenção um tempo antes dessa alta incidência do câncer, que seria em torno de 45, 50 anos. Então, por isso que o pólipo ele poderia ser removido, é isso? Evitando o risco de câncer? Então, como é que funciona? A colonoscopia é um exame, né, que a gente consegue enxergar por dentro do intestino, como se o intestino fosse um tubo e a gente enxerga esse tubo por dentro, através da colonoscopia. E aí, qual que é o objetivo, como você falou? É muito importante. Acabou que você pediu pra gente começar a falar da prevenção, eu tô começando de trás para frente, né? Mas eu achei que assim ficaria mais fácil. Não tem uma ordem fixa, pode ficar à vontade. Então, é muito importante a gente conseguir detectar um câncer precocemente. Isso a gente sabe. Por quê? A taxa de cura, quando a gente consegue encontrar um câncer precoce, é muito maior do que se a gente encontra já um câncer avançado. Então, um objetivo da colonoscopia é esse: detectar o câncer precocemente, em estágios iniciais. A gente sabe que nos estádios bem iniciais do tumor de colo, né, do intestino, a taxa de cura chega a 90%, que é altíssima, né? E já nas últimas fases, nos últimos estágios, essa taxa de cura cai para 12%. Então, é muito importante essa detecção precoce. Mas, a gente conseguindo detectar, no caso do câncer de intestino, uma lesão que precede o câncer, e conseguindo retirar essa lesão, a gente diminui muito esse risco, né? Então, seria esse o objetivo principal da colonoscopia, que a gente chama de triagem, que é essa de prevenção, que a gente começa a fazer realmente a partir de 45, 50 anos, para tentar prevenir ainda um número maior de câncer que poderiam aparecer, né? Aí você falou, então, que seriam 3 fatores importantes aí. Você falou a idade e quais seriam os outros? Então, a idade é o primeiro. Então, primeira mensagem: todo mundo a partir de 50 anos tem que procurar um proctologista, né? O segundo fator seria uma história na família, ou até mesmo uma história pessoal, mas uma história familiar de câncer de intestino, né? A gente sabe que as pessoas que têm parente de primeiro grau, que foram cometidos pelo câncer de intestino, têm um risco até 2 a 3 vezes maior do que a população geral de desenvolver o câncer, né? Então, e geralmente esse câncer também, né, nessas pessoas que têm essa história na família, ele tende a se manifestar mais precocemente, em idades mais precoces. Então, esse seria o segundo fator de risco, né, mais importante, assim, seriam esse grupo de pessoas que têm história na família de câncer de intestino, ou até de pólipos, né, que seria a lesão precursora. E qual que seria a recomendação nesse caso? Claro que, né, o ideal é procurar um médico e conversar com ele, mas em geral, 10 anos antes do aparecimento do tumor ou do pólipo nesse parente de primeiro grau. Então, por exemplo, se meu pai teve um câncer com 40 anos, eu deveria começar essa prevenção com 30 anos. Ou, no máximo, com 40 anos, se for caso de aparecer um câncer em idades mais avançadas, né? Então, seria o segundo fator. Vou responder aqui que a Carol mandou, falando que isso sem sintoma. É verdade, porque Exatamente. a maioria dos cânceres de intestino não provocam sintomas, mais de 70% não causam sintoma nenhum, né? Então, nesse caso, a gente está levando em consideração só a idade, só a história familiar, né? Então, a gente tem que pegar isso que a Ana Carolina falou, que é a questão do rastreamento, né? Que a gente chama de screening, rastreamento é a mesma coisa. A gente vai fazer em pessoa que não tem sintoma nenhum. Exatamente. Daí, a gente comentou da importância do diagnóstico precoce do câncer, né? E o câncer inicial não dá sintoma. Não dá. É muito raro. A gente fala, entre aspas, né? Quem tem câncer inicial e deu sintoma teve sorte, né? De conseguir achar logo se não fez a prevenção. Porque o câncer inicial não dá sintoma. Então, nós estamos falando aqui dos pacientes que não sentem nada, que o intestino funciona bem, que não tem sangramento, que não teve alteração do aspecto das fezes, pacientes normais, né? Que evacuam bem, não tem problema em relação
né, ao funcionamento do intestino. E qual seria o terceiro fator? E o terceiro fator é um fator mais específico, mas é importante a gente falar, que seriam aqueles pacientes que têm a doença inflamatória intestinal, né, que é um tipo de doença que não é muito comum, mas, né, aqueles que é uma doença autoimune que né, afeta principalmente o intestino. Não vou, né, me prolongar nisso, que não é o objetivo. Com certeza alguém vai falar aí mais para frente sobre doença inflamatória. Mas são esses pacientes que têm esse diagnóstico de doença inflamatória também, se nós já não fazem, né, um acompanhamento rígido com o proctologista, deve fazer. Porque esse risco está associado, né, principalmente com a duração da doença, né, o tempo de diagnóstico da doença, a atividade inflamatória da doença, ou seja, se a doença não está muito controlada, muito bem controlada, ou com a extensão da doença. Então, também seria esse fator de risco importante. Estou achando interessante isso que você falou, essa questão da doença inflamatória e de câncer. São duas coisas que realmente são temas recorrentes aqui. Nós fizemos a campanha do Maio Roxo, que nós falamos muito de doença inflamatória, e setembro tem o Setembro Verde, que nós vamos falar muito sobre câncer. Mas são temas que vão estar sempre voltando aqui. Agora, eu queria assim, colocar uma coisa. Né, Marcelo? Oi, desculpa. Tem alguma associação, né, entre eles? Sim, verdade. Eu queria agora colocar mais em termos práticos, né? Assim, uma pessoa que não tem história familiar, não está nessa idade, não tem doença inflamatória, o que ela pode fazer no sentido de diminuir o risco dela de evoluir com câncer um dia? Ótimo, então. Aí a gente chegou assim. Então, não tem história na família, tenho menos de 50 anos e não tenho doença inflamatória. Não posso fazer nada? Claro que eu posso, né? Eu brinco com os pacientes que da boca até o ânus é um tubo só, digamos assim, né? Então, o nosso funcionamento e a saúde do nosso intestino é diretamente proporcional ao que a gente come. Então, não tem jeito da gente não falar de dieta falando em prevenção de câncer, né? A gente sabe que essa dieta ocidental, né, essa cultura da dieta ocidental, rica em gordura saturada, a base de carne vermelha, né, de carne de proteína de origem animal e com baixa de fibra, é altamente carcinogênica, quer dizer, tem um risco muito grande para produzir, digamos assim, para evoluir para um câncer, né? Então, primeira coisa que a gente pode fazer é aumentar o consumo de fibra na dieta. E quando a gente fala em consumo de fibra, não estou falando para... Porque quando a gente fala de dieta, assim, a tendência hoje é falar, não, se eu sei que eu tenho que tomar cálcio, então eu vou tomar um comprimido de cálcio. Eu tenho que tomar magnésio, vou tomar um comprimido de magnésio. Tenho que comer fibra, então vou comprar um suplemento de fibra. Mas é muito importante essa fibra, esses elementos vindos da dieta. Por quê? Por exemplo, a fibra com base assim, em frutas, verduras, cereais e grãos, que seria o ideal, né? Além de ter o componente de fibras, elas têm vitaminas, minerais, eletrólitos, que também são antioxidantes e atuam em sinergismo para prevenir a formação de um câncer de intestino. Então, primeira coisa... Cultura reducionista, né? De tentar achar um elemento ali que vai ser aquele elemento que vai fazer diferença. E muitas vezes é um todo, né? Você vê que uma alimentação saudável envolve muitas outras coisas. Não é um comprimido, uma coisinha ali. Não tem pílula mágica, né? É mais fácil, às vezes, pegar um comprimido e tomar do que mudar um hábito, né? De dieta, por exemplo. Mas mudar hábito é a coisa mais difícil que existe. Difícil, né? É fácil, mas é difícil, né? Mas então, a recomendação para consumo de fibra atual é que a gente consuma pelo menos de 25 a 30 gramas de fibra na dieta. Então, o ideal é que todas as nossas refeições contenham algum conteúdo de fibra, né? Contém algum elemento rico em fibra. E como eu falei... Coisas que às vezes é difícil de passar essa mensagem, porque a gente fala assim, 25 a 30 gramas de fibra, tantas porções de frutas e tal. Isso é uma quantidade muito assim, pouco palpável para a população em geral, né? É difícil de entender o que isso significa de fato para a dieta dela, né? O que eu costumo falar que é importante é que, assim, toda refeição que você faça é importante que tenha algum alimento rico em fibras, que às vezes fica mais fácil. Então, se você vai tomar um café da manhã,
tenta colocar um alimento rico em fibras. Um cereal, grãos em geral, substitui o pão pelo pão integral. Se você vai fazer um lanche à tarde, tenta colocar sempre um alimento rico em fibras. Porque aí você consegue fazer tipo um contínuo durante o dia, né? Porque não adianta nada você comer no almoço, às vezes, um pratão de salada e durante o resto do dia não comer nada de fibra, né? A Então, coisa vale para líquido também, né? Às vezes a pessoa não consome 2 litros de líquido de manhã e o resto do dia não toma nada também. não toma nada. Equilíbrio é muito mais importante, né? Exatamente. Então, primeiro fator importante da dieta seriam as fibras, né? Uhum. Segundo, Marcelo, que a gente sabe que que estudos já comprovam que tem um papel ruim, né? Que é prejudicial do ponto de vista do câncer de intestino, é o alto consumo de carne vermelha, né? De carne processada, de embutidos. O alto consumo, né? O consumo diário desse tipo de alimento já foi também comprovado que aumenta o risco do câncer coloretal. Então, tentar diminuir, principalmente aquela carne muito assada, foi assada diretamente no fogo, o churrasco, que todo mundo gosta, né? É claro que não é proibido, né? Nós não estamos falando nada que, não, você tem que comer só fibra, não pode comer nada de carne vermelha, não pode ir para um churrasco. Claro que não. Mas é o que você falou mais cedo, um equilíbrio, né? Tentar diminuir esse consumo, pelo menos durante a semana, durante o dia. Eu, particularmente, não sou a favor de terrorismo alimentar. Eu falo assim, ó, gente, você tem que tentar, né, ter esse equilíbrio. Eu acho que isso é o fundamental, a mensagem que a gente tem que passar. Porque se a gente limita demais também, as pessoas não vão aderir a nenhuma dieta, né? Assim, não dieta nesse sentido, né, de restrição mesmo, mas assim, não vão aderir a um estilo saudável, né, de alimentação. Sim, ninguém dá conta de cortar tudo que é, entre aspas, gostoso, né? Que o nosso paladar está acostumado com isso, né? Com muito doce, muita gordura. É verdade. O costume dessa dieta ocidental que você falou, né? A gente está muito acostumado. E aí, nessa mesma, pensando na proteína, né? Existe a recomendação da gente aumentar o consumo de peixe. Pelo menos, principalmente os peixes ricos em ômega 3, salmão, atum, né? São peixes que esse costume tem um fator protetor. Então, a recomendação é pelo menos 2 a 3 vezes por semana tentar substituir aí a carne pelo peixe, por uma carne branca, né? Também ajuda. É verdade. E quais outros fatores estão envolvidos aí na prevenção? O que a gente pode fazer do ponto de vista prático? Então, em relação à dieta, o que tem de mais palpável é isso. Existem vários estudos menores falando de vitamina tal, vitamina B, ácido fólico, tem um fator protetor, mas assim, nada que mereça uma recomendação formal. Então, o leite teria alguma participação nisso, Carol? O leite tem estudos que mostram que ele tem um fator que ele é um fator protetor, o leite e o cálcio, né? Então, assim, existe a recomendação de consumir pelo menos 250 gramas de cálcio aí por dia. Também seria um fator protetor, né? Para o desenvolvimento do câncer de intestino. O leite, hoje em dia, tem sido muito aí atacado, né? Você vê nas redes sociais, né? Vídeos e tal, né? E, de novo, a gente vai voltar para a questão do equilíbrio. Até o leite mesmo, mesmo que ele possa ter algumas propriedades negativas, e tem muito que se discutir nessa área, mas ele também tem propriedades positivas, né? Então, a gente vê esse equilíbrio em tudo, né? Em tudo. E dieta, não tem jeito de falar em dieta sem falar em equilíbrio, né, Marcelo? Que você falou. Verdade. E me fala o seguinte, e o tabagismo? Tem alguma coisa a ver com isso? Então, saindo da dieta e indo para outros hábitos de vida, né? Tabagismo, 100%, 100% é brincadeira, tá? Mas está altamente relacionado com o risco, aumentando o risco de câncer, né? Então, o tabagismo não só é associado ao risco ao câncer de pulmão, que já é muito bem definido, de esôfago, né? Que é onde as substâncias, né, da fumaça do cigarro entram em contato diretamente, mas está comprovadamente também associado ao aumento do risco de câncer de intestino.
E vou falar então, a gente Aqui, falou, depois a gente já aborda aqui da atividade física. Se quiser já falar ou se quiser continuar aí. que eu ia falar só junto com o tabagismo também o consumo excessivo de álcool, né? Uhum. Está associado também ao aumento do risco de câncer. Então, o que se tem assim, um número acima de 30 gramas por dia, que seria realmente um consumo excessivo de álcool, também está associado ao aumento do risco de câncer. Mais uma vez, o equilíbrio, né, Marcelo? A gente pode tomar uma taça de vinho no final de semana, não estou falando que é proibido isso, mas o excesso é prejudicial, sim, também comprovadamente. Beleza. E a atividade A física? atividade física é um fator protetor, né? Uhum. Os estudos mostram que mesmo uma atividade moderada, 30 minutos de caminhada por dia, já tem efeitos muito benéficos em relação, né, no sentido de prevenir o câncer. E junto com a obesidade, né? A gente sabe que os pacientes têm um maior tem um risco maior de desenvolver o câncer de intestino. IMC seria aquele índice de massa corporal, né? Seria um medidor, entre aspas, de obesidade. Então, Uhum. maior do que pacientes que tenham um IMC baixo. Então, são os hábitos, aqueles hábitos que a gente O pratica. som para mim tá falhando um pouco. Eu não sei se é o meu ou se é o geral aí. Você tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ah, deve ser o Voltou? meu, então. Melhorou? Tá, tô ouvindo bem. Isso é verdade. Até essa questão do IMC que você falou, muita gente vai criticar, falar, o IMC não é um índice confiável. É lógico que não é um índice confiável, mas uma pessoa sedentária, a gente vai presumir que aquele excesso de peso vai estar na gordura, né? Aí a gente pode usar o índice sim, né? Tem tudo a ver. Obesidade, fator de risco, com certeza. E uma coisa que você falou sobre atividade física, né? Aquela atividade física diária, qualquer coisa é melhor do que nada. Então, quem está falando que não tem tempo, para de usar o elevador, desce um ponto antes no ônibus, né? Anda um pouco, faz alguma atividade, já é melhor do que nada. Mas não deve aquela pessoa totalmente sedentária e ficar exagerando de vez em quando, que aí vai acabar tendo um problema, né? Sim, aí a gente tenta melhorar a parte do intestino e piora a parte do coração, né, Marcelo? É verdade. Equilíbrio, né? Sempre quando a gente vai começar, até mesmo essas modificações da dieta que a gente comentou agora, o ideal é que a gente comece progressivamente. Uhum. A gente, como você falou, a gente não vai A conseguir. pessoa começa a radicalizar demais e depois acaba, é famoso, enfia o pé na jaca e recupera o peso todo, não adianta nada. Exatamente, não consegue, né, manter. Tem que ser uma coisa, uma mudança mesmo de hábitos de vida, e não um regime, uma dieta. É, o importante seria isso. Uhum. Eu acho que deu para a gente cobrir a maior parte aí do tema, né? Então, nós falamos sobre prevenção, quais são os hábitos de vida que a gente tem que tentar estimular e como deve ser feita essa prevenção, assim, quando procurar atendimento, quando fazer o rastreamento. Uma coisa que eu acho importante, além dessa questão que você falou da idade, da história familiar e doença inflamatória, é aquela pessoa que tem sintoma. Gente, pessoa que tem sintoma intestinal, sangramento, mudança do hábito intestinal, sintomas abdominais, de dor, que seja, essa pessoa tem que procurar atendimento também. Nós estamos falando aqui das pessoas que não têm sintoma nenhum. Esse é o rastreamento. As pessoas que têm sintoma, não tem dúvida que tem que procurar atendimento, de preferência com o proctologista ou coloproctologista, que é a mesma coisa. Quando o paciente tem sintoma, né, Marcelo, não é prevenção mais, né? Isso. Aí a gente já está buscando uma doença e Uhum. tratá-la, né? Não é mais a prevenção, né? Uhum. Prevenção dos assintomáticos, que não tem sintoma. Isso Isso mesmo. aí. Eu acho que deu para a gente cobrir bem o tema, né? Assim, acho que vão ter outras oportunidades de falar. O pessoal que está assistindo, gente, esses vídeos vão para o YouTube depois, vão continuar aqui no IGTV. Então, vamos inscrever, divulgar para as pessoas. Nós vamos fazer essas campanhas. Então, em setembro, nós vamos fazer o Setembro Verde, que vai ter vídeo sobre tudo, vai ter live discutindo, vai estar sempre aberta a perguntas. Podem mandar também no nosso perfil aqui da Sociedade e se inscreve lá no nosso canal do YouTube. Queria agradecer a doutora Ana Carolina pela participação. Acho que assim, foi um assunto muito interessante e as informações muito importantes para a gente. Então, queria agradecer. Muito obrigado, Carol. Bom, eu que agradeço, Marcelo, e a sociedade, né, pelo espaço.
e quero parabenizar por lives, por toda essa divulgação, como a gente falou, até então uma especialidade que não era tão conhecida, né? E agora essa divulgação da prevenção, Maio Roxo mesmo que você falou, da doença inflamatória que não era muito, até então não era muito conhecida também, né? Uhum. Setembro Verde da prevenção do câncer de intestino. Então, só parabenizar mesmo a sociedade. Então tá, obrigado, viu? Um grande abraço. Até a próxima. Até Um mais. abraço, gente. Tchau, tchau.